Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Bom dia, presidente, autoridades, convidados. O Brasil, depois de 3, 4 décadas, com uma economia fechada, monopólios, gastos do governo crescendo sem controle, que criaram disfunções econômicas importantes. Fomos à hiperinflação, moratória externa, crises cambiais recorrentes, juros muito altos, impostos elevados, um manicômio tributário e, finalmente, corrompendo o regime democrático e estagnando a economia. Nós diagnosticamos, e o presidente, desde o início, que começou essa revolução em direção ao que há de melhor na sociedade ocidental, na civilização ocidental, que são a democracia e os mercados. O presidente criou um ministério sem pressões políticas, exatamente para forçar uma renovação de práticas políticas no país, e criou um time que está trabalhando de uma forma muito integrada e está conseguindo implementar importantes reformas com o apoio de uma nova política também. O que está acontecendo é que a sociedade brasileira está traçando uma trajetória em que nós acreditamos que é a sociedade aberta, uma dinâmica de uma sociedade aberta. Poderes independentes, cada um demarcando seu território, então quem olha de fora acha que é uma crise insuperável, etc. Não é nada disso. É uma democracia madura trabalhando. São poderes independentes, cada um luta demarcando seu território. O saldo tem sido virtuoso, nós temos aprovado reformas importantes, do ponto de vista econômico, eu vou desdobrar isso numa conversa um pouco à frente, mas do nosso ponto de vista, nós conseguimos fazer um acordo comercial, como foi dito aqui, que estava 8 anos parado no Mercosul, 20 anos parado com a União Europeia, o EFTA, agora Canadá, estamos conversando com o Canadá, com o Japão, com a Coreia do Sul, e conversando o tempo inteiro com os Estados Unidos, que a determinação do presidente desde o início foi: vamos nos aproximar de países que são referência, de países que estão dando certo, de países que conseguem transformar as riquezas naturais em enriquecimento da própria população e do próprio povo. O presidente sempre enfatizou essa diferença. Os recursos, olha a base de recursos que o Brasil tem e por que ele não é rico. Por que tendo essa base, enorme base de recursos naturais, o país ainda é pobre. E as disfunções econômicas que atravessamos. Então, eu diria que só nessa saudação aos investidores de todo o mundo, que nós estamos celebrando ontem o destravamento de um petróleo que está no fundo do mar há 5 anos, que foi o acordo da cessão onerosa. Tivemos apoio das instituições brasileiras, o TCU, a ANP, o Ministério de Minas e Energia, sempre trabalhando juntos. Quer dizer, quando abrimos a economia, ministro Ernesto, ministra Tereza Cristina, ministro da Economia, com o escudo do presidente, quando fazemos a cessão onerosa, liberando, abrindo essa nova fronteira de tivemos total integração com o ministro Bento, da área de Minas e Energia, com a Petrobras, que também está quebrando seus próprios monopólios. Estamos dando um choque de energia barata, vamos reindustrializar o Brasil em cima de energia barata, estamos desestatizando, estamos desregulamentando com a lei da liberdade econômica, estamos privatizando, a meta desse ano já foi superada antes do final do ano, e estamos só fazendo o aquecimento inicial. Desalavancamos os bancos públicos pela primeira vez em 8 anos, o crédito privado, fluxo e estoque, supera o crédito público, o que significa que o crescimento que está começando agora é um crescimento sustentável, saudável, não é uma bolha estimulada, não é um voo da galinha estimulado artificialmente por governos. É a primeira vez que a inflação desce com o crescimento econômico reacelerando nos últimos 30 anos, estamos com as inflações mais baixas desse período. Estamos indo em direção a um Banco Central independente, já trabalha assim há algum tempo, é uma instituição também que se aperfeiçoou ao longo dos últimos anos. Em resumo, o Brasil é um país em movimento e estava indo na direção errada. E o presidente aperfeiçoando suas instituições, mas do ponto de vista econômico, indo na direção errada.
Então, a democracia está há 30 anos flexibilizando seus músculos, mas estava entorpecida pelo modelo dirigista, o mesmo modelo que destruiu várias economias aqui em torno, e, recentemente, nós observamos a degeneração da Venezuela. Então, o presidente faz uma inversão nessa direção. Nós estamos agora indo na direção mesmo de regenerar as instituições democráticas, corrigindo o modelo econômico, descentralizando recursos, e vamos usar a democracia e mercados como o nosso guia. O Banco Mundial, que tem sido nosso parceiro também, foi criado há 60 anos atrás, é nosso parceiro na promoção também do evento, foi criado há 60 anos atrás por um presidente brasileiro que se aproximou de um presidente americano. Então, o nosso presidente parece ter uma intuição correta, desde o início, dizendo que nós temos que aproveitar melhor nossos recursos, temos que distribuir riqueza através dos mercados. O mundo oriental, China, Rússia, os órfãos do socialismo, todos mergulharam nos mercados globais, todos estão escapando da miséria, exatamente mergulhando nos mercados, e o Brasil, ao contrário, estava fechado e aumentando os gastos públicos e com a economia estagnada. Então, o presidente determinou uma inversão, ganhou uma eleição de uma forma extraordinária, numa democracia competitiva. O quarto poder, inclusive, que é a imprensa, demorou a perceber o que estava acontecendo, sofreu a concorrência também das mídias sociais, e o presidente foi eleito gastando menos de $1 milhão, e está liderando uma transformação em tempo recorde, porque nós aprovamos o destravamento dessa nova fronteira de exploração de petróleo, com a cessão onerosa. Já estamos acertando o Pacto Federativo para descentralizar recursos, mais Brasil, menos Brasília. Temos o apoio do Congresso em novas bases. O Congresso hoje é um Congresso maduro, reforma a Câmara de Deputados, o Senado, estão apoiando as reformas em bases temáticas, estão apoiando as reformas em bases orgânicas, entendendo que é uma coalizão política de centro-direita. Depois de 30 anos de centro-esquerda, de social-democracia, nós estamos indo em direção à liberal-democracia. É uma coalizão de conservadores, liberais, todos democratas, e é uma nova dinâmica no Brasil. Nós expandimos o espaço democrático. O discurso dos perdedores tem sido que houve uma redução do espaço democrático. Sim, houve uma redução do espaço democrático da social-democracia. Eles agora têm menos de 50% dos votos. E houve uma expansão do universo democrático brasileiro, porque o brasileiro agora caminha com as duas pernas, não é um saci pererê que pula numa perninha só. Nós temos agora os dois partidos. Imaginem a América se tivesse só os democratas, não existissem os republicanos. Imaginem a Inglaterra se existissem só os trabalhistas, não existissem os liberais e conservadores. Imaginem a Alemanha se tivesse só o social-democrata, não tivesse democrata cristão. E quem fez as maiores recuperações econômicas, os grandes episódios de reconstrução econômica da história? Ludwig Erhard, um liberal-democrata na Alemanha. O Partido Liberal-Democrata reconstruindo o Japão no pós-guerra. Os Chicago Boys aqui na reconstrução do Chile, que era um país mais pobre do que Cuba, e hoje tem uma renda per capita quase o dobro do Brasil, após fazer a reforma no seu modelo econômico. Então, nós assistimos também como a Inglaterra não afundou, depois de 30, 40 anos dos trabalhistas, graças a Margaret Thatcher. Assistimos também a liderança do Reagan, fazendo a grande recuperação econômica, que tinha uma inflação de 2 dígitos, estagnação econômica, e o liberal Reagan reconstruiu toda a base corporativa da América. Então, nós estamos acelerando nossas reformas, privatizações, abertura da economia, o choque do petróleo barato, a transformação dos fundos, vamos entrar agora no Pacto Federativo, vamos fazer a reforma tributária, estamos acelerando nossas reformas, graças ao escudo político que o presidente nos ofereceu, a visão de que a nova política é baseada em valores, princípios, temas, e ao apoio do Congresso, que está inaugurando uma nova política no Brasil. Então, nós estamos com o crescimento descendo, com o crescimento subindo, com a inflação descendo e, possivelmente, retomando agora um longo ciclo de crescimento, graças a essa revolução que está acontecendo no Brasil, sob essa orientação de princípios liberais democratas. Nós vamos conversar um pouco mais aprofundadamente sobre essas reformas um pouco adiante. Eu quero agradecer ao presidente por todo o apoio que deu
à equipe, à cooperação, aos ministros e, principalmente, também aos investidores de fora, que, no momento em que o mundo sincronizadamente desacelera o crescimento, indo para uma clínica de reabilitação pelos excessos recentes, o Brasil, ao contrário, está saindo da clínica de reabilitação e oferece um novo horizonte de pesquisas na área de minério, energia, petróleo, gás, e serão muito bem recebidos aqui nessa celebração inicial, que é o nosso Fórum de Investimentos. Obrigado.